Graça e paz, meus amados irmãos. Neste vídeo eu quero falar de um mal que tem sido infiltrado nas igrejas e eu interpreto como uma forma de perseguição aos verdadeiros cristãos. Quero falar a respeito do relativismo cristão. Graça e paz. Você está no canal Jovens Reformados. De antemão, quero pedir desculpa aos meus irmãos devido à demora da saída deste vídeo. Foi devido a um acidente aí que eu tive no dia de domingo aí, um acidente de moto aí no meu trabalho. E morreu. Resultou esses machucadinhos aqui. Pedir desculpa aí pelo atraso do vídeo, mas vamos lá. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Bom, meus irmãos, estou pela segunda vez tentando gravar esse vídeo. A primeira vez tive alguns problemas na edição e a exclusão do vídeo original. Não, você é burro, cara, que loucura. Bom, meus irmãos, decidi colocar o título desse vídeo como relativismo cristão, mas não crendo que um cristão genuíno ele se torne uma pessoa relativista. Ou até pode se tornar, mas por um período de ignorância, mas a qual o Espírito Santo há de convencê-lo de um erro, que eu creio que um cristão ser adepto do relativismo torna-se realmente algo contrário à palavra de Deus. Bom, meus irmãos, o relativismo cultural e moral, ele trata alguns pontos do cristianismo que nós tratamos como pecado, mas ele torna-o como algo normal, algo que para a nossa cultura pode ser aceitável. Dentre eles, nomeei alguns e trago alguns para vocês, que trata-se referente ao sexo ilícito, ao qual nós cristãos trazemos que a prática sexual entre marido e mulher, ele deve ser feita após o período de compromisso de um casamento. Há outro ponto que também o relativismo trata, que é a questão do aborto, e como nós cristãos não devemos tolerar esta atitude, pois nós devemos considerar o aborto como um assassinato de alguém que é inocente. E também, meus irmãos, um dos pontos que se enquadra neste relativismo, que muitas das vezes tem entrado nas igrejas, é a questão do feminismo, meus irmãos. Não quero nem entrar no ponto do feminismo, pois eu quero deixar para tratá-lo de forma bíblica em outro vídeo. O que quero aqui trazer é um amparo total da forma como o relativismo tem infiltrado na igreja e tem cegado alguns e tem deixado alguns inertes quanto a esta questão. E o outro ponto é a questão da ideologia de gênero, levando mais a questão do homossexualismo. Há alguns dias atrás eu assisti um vídeo aqui nessa plataforma no YouTube, a qual um jovem se nomeava como cristão, católico e homossexual. E ele tratava as passagens bíblicas ao qual condenavam o pecado que ele praticava, que era o homossexualismo, e ele trazia como uma forma até mesmo num sentido relativo, mas levava para o lado de que as coisas a qual tratavam deste pecado eram específicas para a época, não para os dias de hoje. E tudo isso, meus irmãos, nós podemos chamar, infelizmente, de uma pós-modernidade que está sendo infiltrada na nossa sociedade. Tudo isso, eu creio que baseado neste marxismo cultural que traz essa questão relativista. E um dos problemas principais para mim é que ele fere algumas verdades, alguns atributos que nós damos à Sagrada Escritura. Primeiramente, nós cremos que a Escritura para o cristão ela é uma fonte segura. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é inspirada pelo próprio Deus. Nós cremos que a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela é a voz do próprio Deus de forma escrita, trazendo conceitos e a forma que um cristão verdadeiro deve viver. E ferindo essa fonte segura, meus irmãos, fere totalmente a inerrância bíblica e a verdade absoluta que há nela. Falo isso para cristãos. Tomo como conselho que Marshall Lloyd Jones fala em um dos seus livros, que a Bíblia ela serve para cristãos, os ímpios não darão ouvidos a ela. Então, meus irmãos, eu creio que aqui o que estou falando referente à Bíblia, eu falo para cristãos, e eu sei
que o Espírito Santo de alguma forma pode convencê-los de um erro que nós podemos estar caindo, meus irmãos. Se nós cremos que as verdades bíblicas referente a aborto, sexo ilícito que se torna uma impureza sexual, o feminismo que tem manchado a feminilidade das mulheres, e referente a ideologias de gênero, aborto e tudo mais, se nós não levarmos esses assuntos para a própria Bíblia e ver o que ela fala, nós estaremos tirando a voz dela, infelizmente, dentro das igrejas. E isso tem se tornado visível em algumas igrejas. Algumas igrejas têm aceitado e se calado diante desses pecados, levando assim a um liberalismo teológico, meus irmãos. Um liberalismo teológico, a qual também conduz como se o caminho para a salvação fosse encontrado de diversas formas, quando a Sagrada Escritura nos informa que só há um caminho que conduz à salvação, que é Jesus Cristo, isso conduzindo ao ecumenismo, algo que também, infelizmente, as igrejas têm ido e se afundado, meus irmãos. E com isso, algumas práticas entram dentro das igrejas, ao qual chamamos de pragmatismo, coisas que deram certo, as pessoas foram acreditando, então permanece. Isso é o pragmatismo e tem, infelizmente, infiltrado dentro das igrejas, algo que é triste para nós cristãos que cremos na Sagrada Escritura e que sabemos, meus irmãos. E tudo isso que estou falando, eu interpreto de uma forma sorrateira, astuta e silenciosa de Satanás atacar a igreja. Nós sabemos que nos períodos anteriores, no primeiro século e durante os séculos, a igreja foi perseguida de forma ferrenha. Pessoas foram mortas de diversas formas, de formas até assustadoras. Os cristãos foram mortos, mas não negaram a sua fé. Falo aqui referente à igreja brasileira, mas o resto do mundo também tem sido atacada dessa forma, com ideologias, com ideias relativistas. Essa tem sido a forma de Satanás atacar a igreja, de forma sutil muitas das vezes, de forma silenciosa, que as pessoas não têm notado porque têm deixado a Sagrada Escritura de lado e vivendo a pós-modernidade, vivendo o que a nossa cultura está trazendo de novo para nós. Mas o Deus da Escritura é o Deus de ontem, de hoje, Deus que será para sempre. Ele não muda, Deus, ele continua sendo o mesmo. As coisas a qual ele deixou para que os cristãos fizessem e seguissem, ainda permanecem, meus irmãos. Infelizmente, aos cristãos que estão entrando nesta onda relativista, de aceitar tudo, de diversas verdades, estão negando a Sagrada Escritura. A Bíblia está deixando de ser a palavra de Deus absoluta, infalível e inerrante. E com tudo isso eu interpreto de forma geral o que esta onda simboliza. Na verdade, um ataque sorrateiro de Satanás, como mencionei antes. Mas por que os cristãos estão sendo adeptos a essas coisas, estão se entregando a estas coisas? Simplesmente pelo fato de que eles querem estar confortáveis em seus pecados. Eles não querem que a Bíblia condene os pecados aos quais eles praticam. Eles não querem se entregar a um arrependimento. Infelizmente, meus irmãos, isso tem acontecido. Eu recebo de forma triste essas coisas. Eu interpreto desta forma, mas com o meu coração em lágrimas, a minha alma chorando pelo fato de que a igreja tem se entregado a estas coisas que são contrárias à Escritura. Negam o absolutismo da Escritura, a verdade absoluta que contém nela, meus irmãos. E quero falar algo que a Escritura informa para nós, os cristãos, não digo a nossa verdade absoluta, não, porque eu não creio em outra verdade a não ser a Escritura. A verdade absoluta exorta de uma forma que eu quero ler para com os irmãos. Minha Bíblia na versão King James, em Efésios, no capítulo 4, versículo 14 a 16, diz da seguinte forma: para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, carregados por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens, que ficam à espreita para enganar. Antes, devemos nós, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, o único caminho para a salvação, do qual todo o corpo bem ajustado e bem compactado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte,
faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Meus irmãos, não devemos ser enganados e jogados para lá e para cá, como a Sagrada Escritura informa, por qualquer vento de doutrina ou por qualquer ideia cultural e pós-moderna que está sendo trazida para a igreja. Devemos correr para a Escritura, sola Escritura, correr para a Escritura e ver o que ela diz referente a esses pontos que estão sendo trazidos. Por mais que a ciência, a biologia, de alguma forma diga que agora foi descoberta tal coisa, a Escritura, meu irmão, tem que ser a tua base de fé, a tua regra de fé, a tua regra de vida. E Paulo, meus irmãos, em Romanos, no capítulo 12, versículo de número 2, também nos informa algo que serve para este assunto. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da vossa mente. A nossa mente deve ser renovada somente pela Escritura, meus irmãos. O que a Bíblia nos informa deve ser renovação para a nossa mente, e assim entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para o cristão neste mundo. A perseguição que estamos sofrendo é essa. Você negar essas verdades relativas que estão sendo trazidas, essas diversas verdades, e ficar somente com a Escritura, você realmente sofrerá perseguição e até mesmo será deixado de lado em alguns grupos. Algumas pessoas te deixarão de lado, não irão mais falar com você. E quando eu falo, irmãos, para irmos contra essas ideologias, estou falando para ir contra elas, contra as ideias, contra essas novas doutrinas que estão sendo trazidas para a igreja, essas formas aceitáveis de tudo. Eu falo para irmos contra essas coisas, não contra as pessoas, porque as pessoas são passíveis de conversão. Outrora nós éramos também filhos da ira, servíamos ao Deus deste século, a qual é Satanás, que João, em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, informa. E algo para completar, irmão, este vídeo, o que Tiago fala. Tiago, no capítulo 4, versículo de número 4, diz infiéis. Em algumas versões, como a King James, diz adúlteros e adúlteras. Vocês não percebem que a amizade de vocês com o mundo, com essas coisas aí, faz com que vocês se tornem inimigos de Deus? É impossível que sejamos amigos do mundo e amigos de Deus. Se formos amigos do mundo, seremos inimigos de Deus, meus irmãos. Nós temos que crer como salvos que a inimizade que havia entre nós e Deus, ela foi quebrada. E não permanecemos mais nesta ignorância com relação a estes assuntos. Todas essas coisas, quando forem trazidas, nós não devemos nos calar e ter medo de mostrar o que a Escritura diz referente a esses assuntos. E não cairmos nessa onda liberalista aí, de um liberalismo teológico, que trata que essas coisas não servem mais para a nossa época. Que Paulo falava diferente de Jesus. Não, essas coisas não devem mais permear os nossos pensamentos, não devem mais fazer parte dos nossos pensamentos e nem das nossas atitudes. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Deus me deu amor, me deu você, e esse dia pra eu aprender.